é o seguinte, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque nós vamos falar da Lua, né? É um programa especial sobre a Lua. E é sempre legal, né, a gente começar falando daquelas características, né, iniciais, né? Então aí para quem não tá ligado, né, a Lua tem um raio aí de 1.738 quilômetros, né? A Lua é o quinto maior satélite do Sistema Solar, porém é o maior satélite em proporção ao seu planeta. Todos os outros satélites são muito pequenos. Todos são muito pequenos, tá? E a área superficial da Lua é um décimo da área da Terra. O seu volume é 2% do volume da Terra, ou seja, ela é muito pequena, né, relacionada com a Terra, porém ela é a maior Lua que a gente tem proporcional, beleza? Aí tem um negócio muito interessante aqui, que é o seguinte, o pessoal não entende muito isso, e isso causa muita confusão, tá? O momento angular do sistema Terra-Lua, ele é muito alto, tá? E isso foi a primeira vez que sugeriu a ideia de que a Lua se formou por um grande impacto com a Terra. Porque imagina que estava a Terra lá, veio um grande objeto, bateu na Terra, isso aí tudo alterou, né, o momento angular e aumentou. O momento angular do sistema Terra-Lua, ele é muito alto. Isso, para quem não sabe, foi a primeira pista para dizer que a formação da Lua foi por meio de um impacto. Então tá aí uma informação muito legal. E a origem da Lua, né, que a gente sempre fala que foi por impacto, a gente não sabe, né, certinho se foi assim. Existem hipóteses, tá, pessoal? Existem hipóteses. E aí é assim que é outra coisa também que a galera não entende, tá? É assim que funciona a ciência, tá? A ciência, anote essa frase que eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Anotem. A ciência não está atrás da verdade, tá? Ela quer explicar os fenômenos naturais da melhor forma possível, usando um melhor conjunto de evidências que a gente tem. É assim que funciona a ciência, tá bom? Então, o que acontece? O pessoal vai atrás de evidências para bolar essas hipóteses todas sobre a formação da Lua. Então, a origem da Lua foi a primeira grande questão aí que a gente teve, né? A origem do sistema solar, da Lua e tudo mais. Então, olha só que legal. Vou passar aqui para vocês algumas ideias sobre a origem da Lua. Uma das primeiras dela foi pelo meio da coacreção, que chama. Ou seja, a Lua seria um mundo irmão da Terra. Então, quando teve a formação dos planetas, formou a Terra e, junto com a Terra, formou a Lua. Então, os dois formaram ali ao mesmo tempo, por isso que a gente chama de coacreção, tá? E aí, para cada hipótese que você bola, você tem que colocar os pontos a favor e os pontos contra, tá bom? Os pontos a favor e os pontos contra. Então, qual seria o ponto a favor da coacreção? Bem, a coacreção é uma acreção de matéria, ou seja, um objeto crescer a partir de pequenas aglomeraçõezinhas de materiais menores, é uma coisa que a gente sabe que acontece na origem do sistema solar. Mas existem pontos que são contras. Por exemplo, por que a Lua tem tanto ferro da mesma maneira que a Terra tem ferro? Então a Lua tem muito ferro. Essa coacreção já não explicaria isso. Por que a gente não encontra, né? Se a Lua se formou por coacreção, por que só a nossa Lua é muito grande? Por que a gente não tem Lua em Marte, que é grande? E por que Vênus não tem Lua também? Porque se fosse por coacreção, teria que ter tido Lua em todos esses outros planetas, e a gente não tem. Então, começa a surgir. Depois você vai ver que legal que eu faço aqui, que a gente faz uma tabelinha do que são pontos a favor e do que são pontos contra cada ideia, tá? Segunda ideia da origem da Lua.
que a Lua foi um objeto capturado. Olha só que interessante. Então, a Lua já existia em algum ponto no sistema solar, a Terra tinha se formado em algum ponto no sistema solar, e quando a Lua passou pela Terra, a Terra tinha uma maior massa, capturou aquele objeto, que é a mesma coisa que acontece hoje, por exemplo, ou aconteceu, né, com Saturno, com Urano, com Júpiter, né? Eles foram capturando objetos. Marte a gente não sabe se foi capturado ou se foi formado. Vamos lá. Ponto a favor. Explicaria por que a Lua não ter ferro, porque aí ela formou em outro lugar. Então tá beleza. Né? Ela formou em outro lugar, ela não precisa, não foi coacreção. Não aconteceu a acreção ao mesmo tempo. Então você explicou aquele negócio do ferro lá que a outra não explicava. Mas, porém, por como que a Lua, e aí é uma coisa que pega muito a galera, né? A composição química da Lua em isótopos, tá? Ela é muito parecida com a da Terra. Muito parecida. Essa aí já não explicaria isso. E outra coisa, a captura de um corpo tão grande como a Lua, você precisaria de uma física muito complicada para que isso acontecesse. A Terra, embora seja um planeta, ela não tem força suficiente para capturar um objeto do tamanho da Lua. Beleza? Então, duas ideias que vão perdendo. Terceira ideia. Terceira ideia é por fissão. Tá? Então, fissão, não fusão. Tá? Por fissão. O que quer dizer? A Lua, a Terra começou a girar, a Terra estava girando muito rápido, até que um pedaço da Terra se desprendeu e criou a Lua. Tá? E o legal é o seguinte, para essa ideia aqui, essa ideia ela foi muito forte durante muito tempo e o pessoal foi atrás até de explicar isso e tinham notado que a parte que teria sido arrancada teria sido uma parte do Oceano Pacífico ali. Por quê? Porque tinham medidas que eram feitas, falaram, cara, aqui encaixaria direitinho uma parte da Lua. Então, foi uma ideia, a ideia de fissão, ou seja, a Lua nasceu de um pedaço da própria Terra. Tá lá, ó. Então a Terra está girando, olha que legal, ó. A Terra girando, girando, e arranca um pedaço, sai voando aqui, ó, pelo universo e sairia daqui, ó, do Oceano Pacífico, tá? Então isso aqui é interessante. Bem, a favor da ideia da fissão, explica porque a Lua não tem ferro, pois foi formada como parte do manto da Terra. A densidade da Lua é similar à densidade das camadas mais externas da Terra, mas tem os problemas. A Lua, se fosse esse caso da fissão, ela deveria orbitar o equador da Terra certinho, e isso não acontece. A densidade ser similar, beleza, mas e a composição? Então, tá aí, ó, né? E por que só a Terra que girou tão rápido assim para formar a Lua? Por que Marte não girou tão rápido? Por que Vênus não girou tão rápido? Então, as ideias começam a ter os seus pequenos problemas. Estão entendendo? Ah, aula aí para dar Lua para vocês, hein? Vão ficar me xingando aí, tá? Aí o que acontece? Os anos se passaram, a gente teve as missões que pousaram na Lua. Primeiro, missões robóticas que pousaram na Lua e trouxeram amostra para a Terra, missões Luna, missões Ranger dos Estados Unidos. Isso também o pessoal não fala, né? Porque acha que o ser humano foi lá. Um dia estava todo mundo dormindo em casa. No dia seguinte, de repente, pisamos na Lua. Não foi assim, tá, pessoal? Não foi desse jeito. Foi um processo longo. Teve as missões Ranger dos Estados Unidos, teve as missões Luna da União Soviética, teve até a Luna 24, para vocês terem uma ideia. A Luna 25 foi agora que espatifou, né? Que a gente acompanhou aí. Muito bem. Quando essas missões começaram a mandar amostra para a Terra, quando as missões tripuladas, as Apollo, começaram a trazer amostras da Lua para a Terra, a gente pôde fazer uma análise muito melhor da composição química daquelas rochas. E quando você faz essa análise, você analisa isótopos, né? Isótopos são os mesmos elementos químicos com a diferença no número ali. Então você analisa os isótopos e a gente conseguiu uma paridade dos isótopos da Lua e da Terra. E isso foi fator determinante para se bolar a quarta hipótese sobre a formação da Lua e a mais aceita no momento, que é conhecida como a hipótese do impacto gigante, do grande impacto, da colisão. Aí tem vários nomes que vocês vão ver por aí, beleza? Então tá aí, ó, por exemplo, Big Mully,
né, que é o nome dessa rocha aqui, e aí bolou-se essa ideia aqui, ó. O William Hartmann, em 1975, ele sugeriu que um grande planetesimal, ou seja, um grande objeto, atingiu a Terra após o núcleo ter sido se formado e expulsou da Terra um material quente do manto na órbita. Aí onde ele perdeu seus voláteis, por isso que a Lua não teria tantos voláteis assim, e agregou o material, formando um objeto que a gente chama de Lua. Quem sugeriu a primeira vez a hipótese do grande impacto foi o William Hartmann, em 1975. E aí a gente vem melhorando toda essa ideia, né? Então, o objeto tinha aproximadamente o tamanho do planeta Marte, ele colidiu com a Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, o material, depois de misturado, foi ejetado e entrou na órbita da Terra, a Lua seria derivada mais da crosta e do manto do que o próprio objeto. Esse objeto ficou conhecido como Theia, a gente dá um nome para ele hoje, e teve essa rápida acumulação, resultando na Lua quente e derretida, que perdeu boa parte não só da água, como dos seus elementos voláteis. E aí, ó, isso aqui é uma imagenzinha que vocês estão vendo aqui do William Hartmann, tá? Uma das primeiras vezes que os geólogos conseguiram simular em computador como seria a origem do nosso satélite. Então tá aqui, ó. Você tem um objeto tamanho de Marte aqui. Tá dando pro pessoal ver aqui, Cris? Coloca aqui só. Beleza, ó. Vocês estão vendo aqui minha setinha então, né? Tá dando para ver ali, né? Tá. Está dando para ver, ó. O objeto bate com a Terra, ó. Tá vendo? Bateu com a Terra, mergulhou na Terra e aí, ó, teve uma interação com o manto da Terra e saiu um pedaço para cá, ó. Isso aqui foi um Cray que simulou, tá, galera? Isso aqui foi uma simulação feita no Cray. Hoje, a gente faz essa mesma simulação. Obviamente, né, que é uma simulação muito mais detalhada. Aliás, a gente podia até mostrar aqui, né? Tá aqui, ó, de novo, ó. Isso aqui já é em 2008, tá? Num outro artigo, ó, mostrando aqui, ó. Veio o objeto, bateu com a Terra, 4,2 minutos após o impacto, 8,4 minutos após o impacto, ó, 125 minutos, ó, 2 horas após o impacto. Aí aquele objeto ficou circulando ali e formou a Lua. Ó que bonitinho, né? Então tá aí a teoria do grande impacto. Ó, tá vendo? São várias, como que a gente diz isso aqui? Representações gráficas que a gente tem hoje para explicar como aconteceu o grande impacto. Só não me venha pedir um vídeo sobre como foi o impacto que formou a Lua, né? Porque não vai ter, tá bom? Então tá aqui, isso aqui só meus alunos que têm, para eles poderem ler depois e tal, não sei o que, né? Mas tá aí, ó, a hipótese do grande impacto, algumas vezes também chamada do Big Splash ou do impacto de Theia, sugere que a Lua se formou por detritos de uma colisão entre a Terra e um objeto astronômico do tamanho de Marte, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, cerca de 20 a 100 milhões de anos após a formação, a coaleção, né, do Sistema Solar. O objeto que colidiu é algumas vezes chamado de Theia. Theia é o nome mítico de Titã, né? Que foi a mãe de Selene. Quem é Selene? Como chama? Vamos ver. Deixa eu ver se vocês sabem, hein? Alguma coisa da Lua. Ou se vocês só sabem xingar. Qual é o nome da área dentro da astronomia que se estuda a Lua? Valendo, hein? Deixa eu ver quem vai ser o primeiro. Tô acompanhando aqui, hein? Quero ver. 3, 2, 1. Valendo. Valendo. Qual é o nome da área dentro da astronomia onde se estuda a Lua? Tem um nome. Não vale procurar no Google, né? Não vale procurar no Google. Vamos? Selene é o nome da deusa. Qual é o nome da ciência, da área que estuda? Lunologia, errou. Lunologia, errou. Lulalogia, errou. Não, errou. Aí, acertou aqui, ó. Eric Oliveira. Muito bem, Eric Oliveira. Está de parabéns, tirou 10 na aula de hoje. Vai para casa com uma estrelinha aqui no seu nome. Selenografia, galera. Isso mesmo. Selenografia
é a área da ciência que a gente chama, né, dentro da astronomia, que estuda a Lua, tá? Então tá aí, ó, selenografia. Isso mesmo, tá? Muito legal. Por causa de Selene, tá? Aí, ó, as análises das rochas lunares, publicado num relatório de 2016, sugerem que o impacto pode ter sido direto. Cata! Aí vamos lá que eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. Deixa eu pular isso aqui, porque aqui é um monte de coisa. É o seguinte. Uma coisa é saber que foi um impacto, beleza? Até aí tá show de bola. Agora, depois que eles já analisaram bem e falaram, galera, ó, a hipótese que melhor explica a formação da Lua é um impacto. Mas e esse impacto, como que ele foi? Será que ele foi um impacto, será que pegou de raspão? Será que foi um impacto direto? Como que esse objeto impactou? Então, hoje, os grandes estudos que tem sobre a origem da Lua é tentando desvendar, de alguma maneira, como esse impacto aconteceu para formar a Lua como a gente conhece. E aí, como que eles fazem isso? Hoje, né, a gente tem computadores muito mais, como que eu vou dizer assim, muito mais poderosos, né? E a gente consegue simular isso de uma maneira incrível, tá? E é legal pra caramba as simulações que tem. Aliás, daqui a pouco eu acho que posso até abrir, né, aqui a simulação mais recente que se tem da origem da Lua, tá? Então, essa que é a grande questão hoje. É como esse impacto ocorreu. Ele ocorreu meio de raspão, ele ocorreu direto, o objeto bateu e saiu assim, o objeto mergulhou e saiu do outro lado. Então tem várias ideias para explicar. Aí, olha que legal, cara. Olha que legal isso. O pessoal monta essa tabelinha aqui, ó. Tá vendo? Então aqui estão todas as hipóteses que eu falei para vocês: coacrição, captura, fissão e impacto, tá bom? E aqui as coisas importantes: presença de voláteis, isótopos, órbita, presença de ferro e a física necessária para tudo isso acontecer. E aí eles dão nota, ó, tá vendo? A é que tem uma boa nota, tá? B, né? C, tal, não sei o quê. E F, né? Quando tem F, é o quê? É o Big F que a gente conhece, tá bom? Então, na verdade, por que se fala que a hipótese do grande impacto é a melhor hipótese que existe hoje para explicar a origem da Lua? Por quê? Porque se você pegar na nossa tabelinha aqui, ó, o impacto ele tira A na presença de voláteis, A na presença de isótopos, B mais na órbita, A na presença de ferro e B mais na física. A segunda aqui, ó, seria a fissão. Olha que legal, hein? A segunda seria a fissão. Ela tira B, B em órbita, ela tira F em ferro, ela empata com a do impacto. Olha que legal, tá vendo só? Depois a da captura, tira F, 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 no A, na órbita, a da captura na órbita, ela vai melhor do que a do impacto. Tá vendo só como que é difícil, cara? Ciência, galera, não é um negócio que você senta e faz aí do jeito que a galera fala para vocês, não, tá? É complicado, demora, tá bom? Para fazer. E aí a coacreção é a que vai mal, quase todas, né? Só que ela vai bem na física e ela vai bem nos isótopos, tá? Então, é assim que a gente estuda a origem da Lua do nosso satélite. Kevin Pichinelli mandou 27,90. Sérgio, fale sobre aquela história que parte da Apollo 12 foi lançada de propósito na Lua e por que ressoou igual um sino. Boa. Quando a Apollo 11 pousou na Lua, eles deixaram sismômetros lá. E aí, como que você vai fazer para medir as ondas sísmicas? Você tem que lançar alguma coisa. Você tem que jogar alguma coisa ali. Você não pode explodir um dinamite Não, quando apresenta, não encobre tudo. Você não pode explodir um dinamite na Lua. Então, qual foi a tática dos americanos? Olha que legal. Quando você saía da Lua, você saía com o módulo de ascensão, ele se conectava ao módulo de serviço que estava na órbita lunar e eles vinham voltando, certo? Só que, de repente, o que acontecia? Eles não precisavam mais daquele módulo de ascensão. Então, eles soltavam aquilo e aquilo lá batia na Lua.
quando aquilo batia na Lua, aquilo lá gerava as ondas que eles precisavam para medir. E por que a Lua vibra que nem um sino? Esse negócio aí, cara, é o seguinte, é por conta da composição da Lua, da estrutura da Lua. A estrutura da Lua é diferente da estrutura da Terra e as ondas sísmicas ali se propagam de maneira diferente. E eles falam, né? Ah, a Lua ficou vibrando como se fosse um sino. Isso aí é uma linguagem muito, muito figurada, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso também para poder falar como foi a propagação de ondas sísmicas dentro da Lua. Mas foi isso mesmo que aconteceu. E não só com a Apollo 12 também, depois com as outras eles faziam o mesmo tipo de experimento. Show? Uma outra coisa, já que eu estou aqui, deixa eu procurar aqui, ó. Lembra da simulação, né? Da origem da Lua? Deixa eu ver se vai abrir aqui. Aqui, ó. Esse aqui, coloca aí, para te colocar aqui, tela cheia, né? Pronto. Então é o seguinte. Lembra que eu mostrei lá, né? Tem desenho, tem aquele primeiro negócio que foi feito num Cray e tal. E a NASA lançou esse aqui, que é a melhor simulação já feita até hoje sobre a origem da Lua. Então, olha que legal. Vem Teia ali, ó. Bateu, ó. Misturou tudo. E foi, ó. Tá vendo? Olha lá que legal. Aí vocês vão me perguntar assim, qual é a diferença dessa simulação aqui para aquelas outras? A diferença é que esse tipo de simulação que é feito, a gente chama de simulação de partículas, tá? E aí é assim, quanto mais partícula, melhor fica a simulação. Porém, quanto mais partículas você usa na simulação, mais pesada fica a sua simulação, tá? Então, isso aqui é uma simulação de partícula, usando a maior quantidade de partícula que se pode usar hoje para você simular a origem da Lua. Então, olha aí que coisa sensacional, ó. E essa simulação mostrou que, na verdade, a Lua ela se formou muito mais rápido do que a gente pensava. E ela pode ter batido mais de uma vez, tá? Também. Ela pode ter batido, depois bateu de novo. Tá vendo a quantidade de partícula ali que você está simulando? Parece que é um objeto, uma coisa inteirona, mas não é. São partículas, ó. Tá vendo? Olha aí que demais. Então isso é um negócio sensacional, cara. Isso aí é o que o pessoal faz hoje. Hoje nós estamos nesse nível aí de simulação, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó, ela formou 2 pedaços, ó. E o menor só que se tornou a Lua, porque o maior voltou aqui para a Terra, ó. Olha aí que doideira, ó. Tá vendo? Então tudo isso aí é simulação, tá? Isso aí é mais pura simulação. Essa imagem aqui foi a primeira imagem feita do lado oculto da Lua pela sonda Luna 3 no dia 7 de outubro de 1959, quando ela passou a 63.500 quilômetros da Lua. E ela mostrou para a gente pela primeira vez como era o outro lado da Lua. E mostrou que era um lado totalmente diferente do lado que a gente vê. Né? Você não tem grandes mares. Cadê, né? Cadê aquelas estruturas que a gente tem aqui no lado visível da Lua? A gente não tem, tá? E aqui no centro está a cratera de Tsiolkovsky, né? Como foram eles que chegaram lá primeiro, sobrevoaram lá primeiro, então foram eles que deram o nome. Tanto que boa parte das crateras, das feições no lado oculto da Lua tem nomes russos, tá? Essa aqui é uma imagem muito legal, obtida pela Luna 9 em fevereiro de 66. Oceanos Procellarum. Olha aí que coisa linda, ó. 1966, tá, galera? 1959, tá? E aí vem lá, né, as missões tal, não tripuladas da União Soviética e uma coisa bem legal. Então tá aí, ó, aí as Apolos, né? A Apolo, todas elas pousando aqui. Tinha-se a ideia, né, de pousar aqui embaixo, tá? Tinha a ideia de pousar aqui embaixo, tá bom? O programa Apollo, ele iria até o 20, originalmente falando,
mas ele parou no 17 por conta do problema com o Apollo 13, tá? E também já ter chegado, pousou, já eram eles mesmo, né? Mas pousamos sempre aqui, ó, tá? No Equador lunar, nunca ninguém chegou aqui perto. A Apollo 18, o planejamento dela era pousar nessa craterinha aqui embaixo, aqui, ó, que é a cratera Tycho, que a gente chama, ou Tico, tá? Tycho. Tá bom? CYCHO. E aí tem tudo isso aqui é só quem... Por isso que eu falei, lembra que eu estava oferecendo meu curso de pós-graduação? Meus alunos têm tudo isso aqui para ficar lá olhando e anotando e tudo mais, né? Aí, a Apollo 11, né? Eu não conto toda a historinha da Apollo 11 e tal, não, mas o importante da Apollo 11 para a gente que estuda a Lua é isso aqui, ó. Ela trouxe 21,6 quilos de rocha lunar durante 25 horas de atividade extraveicular. Conseguiu calcular a espessura do regolito ali de 3 a 6 metros, tá? E conseguiram identificar 5 grupos diferentes de basalto. Olha que coisa linda isso, tá? Então isso aí é um negócio muito legal. Tá lá, ó. Mar da Tranquilidade. E tá lá a imagenzinha, né? Que eu comecei a live, ó. Então, a LRO, ela passou sobre os locais de pouso da Apollo e ela fotografou todos os locais. Então tá ali, ó. O módulo de descida tá ali. A Little West, né? Essa cratera aqui, ó, pessoal. Essa Little West Crater aqui é a cratera aonde quase... E isso aí foi a destreza do Neil Armstrong, tá? Eles estavam vindo daqui, ó. Eles estavam vindo daqui, ó. Para pousar na Lua. A Apollo 11, ela pousou faltando 30 segundos de combustível, né? Para acabar. Essa craterona aqui, ó. Foi dessa craterona aqui, a Little West, que ele desviou para ele não pousar aqui dentro dela e ele conseguiu pousar aqui fora, tá? Isso aí tudo para a manobra dele, que foi muito, muito bem feita, tá? Muito bem feita mesmo. Aí tá aí uma das grandes provas, né, de por que a gente sabe que o ser humano pisou na Lua. Porque os caras deixaram um retrorefletor. Você vai em alguns observatórios hoje no mundo, por exemplo, esse observatório aqui, ó, na Universidade do Texas, ele atira o laser na Lua e mede. Como que ele vai fazer isso? Me diz. Você vai lá, cara. Você vai lá e vê isso aqui acontecer, tá? Então, aquela história, né? Aí vai vir toda uma parte de geologia aqui, que eu não vou encher o saco de vocês com relação a isso. Aí vem a Apollo 12. Então tá aí, o local da Apollo 12, toda a medida de regolito e tudo mais, né? E tá aí onde a Apollo 12 pousou, ó, tá vendo? E, o legal é isso aqui, ó. Tá vendo aqui que tá escrito, ó, Copernicus Race. Existem crateras na Lua. Deixa eu sair daqui. Existem crateras, isso aqui é muito importante, galera. Existem crateras na Lua que acontece isso aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Moon. Agora eu vou precisar de uma imagem da Lua cheia e não vou achar aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu ver uma que vai estar boa. Quer trocar agora? Tá. Já vamos trocar aqui, vamos colocar o outro monitor aqui para vocês verem, tá? Deixa eu só... Aqui, essa aqui tá legal de ver. Vamos ver. Existem crateras na Lua e o melhor exemplo de todas elas é a cratera chamada Tycho, tá? TYCHO, que a gente fala... Não vai abrir, não? Que a gente fala Tycho, que é o nome dela. Os raios... Pô, mas que coisa, hein, cara? Os raios lunares é um negócio muito importante, tá, galera? Abriu, deu certo. Então é isso aqui, cadê? Aqui, ó. Essa aqui vai ficar legal. Ó. Então, tá dando pessoal ver aí? Deixa eu ver como que tá. Tá legal. Então, olha só. Aqui tem a cratera, ó. Cratera Tycho. Você vê ela a olho nu aqui da Terra.
E ela tem esses, tá vendo esses riscos aqui, ó? Tá vendo esses riscos, ó, galera? Isso aqui é material, presta atenção. Tava a Lua, veio um asteroide e bateu para formar a cratera Tycho. O impacto dele foi tão grande que material saiu ejetado da cratera, que a gente chama. Então, esses raios aqui são materiais ejetados da cratera. Agora, presta atenção que coisa legal isso. Se eu quero estudar a cratera Tycho, eu teria que pousar a minha nave aqui, na cratera Tycho. Deixa eu aumentar aqui. Eu teria que pousar aqui. Como o raio dela, ó, tem raio dela que vai para tudo que é canto, tá vendo? Então, se eu pousar minha nave aqui, que talvez seja mais fácil, em cima do raio da cratera Tycho, eu consigo estudar a cratera, sem pousar perto dela. Essa que foi a manha que os caras pegaram. Então, você tem a cratera Copérnicos, que, se não me engano, é essa aqui. Olha a quantidade de raio que ela tem. E aí foi isso que o pessoal fez com o Apolo 12. Falaram assim, bem, Apolo 11 pousou aqui, tá? Aqui assim, para quem não sabe, né? Esse aqui é o Mare Crisium, o mar fechado. Embaixo do Mare Crisium é o mar da Tranquilidade, tá? Foi por aqui assim que a Apolo 11 pousou. A Apolo 12, ela pousou aqui e o objetivo deles era pousar ela em cima de um dos raios da cratera Copérnicos. Por isso que está escrito aqui, ó, Copernicus Race, tá vendo? Porque aí, na hora que eu pouso ali, eu estudo uma outra parte da Lua sem precisar ir lá. Olha que sacada. Isso é um negócio sensacional, cara. Ah? Tá aqui, ó, toda a região onde eles pousaram, ó. Tá vendo? Toda uma região complicada. Toda a atividade que eles fizeram na Lua. Esses mapinhas aqui são sensacionais, viu? Isso aqui é um negócio demais. E aqui, ó, foi pela primeira vez na história uma missão encontrou outra missão na Lua. O astronauta aqui, o Charles Conrad, que era da Apollo 12, que é essa nave que está aqui no fundo, encontrou quem? A Surveyor 3, que é essa nave que está aqui, que tinha sido lançada muitos anos antes, lá em 67. Tá vendo? Então, em 67, lançou a Surveyor 3, que é essa nave aqui. Em novembro de 69, a Apollo 12 pousou perto da onde a Surveyor 3 estava. Ele foi lá e retirou as medidas que ela fez. Tá vendo? Então, e aí tá as amostrinhas. Olha que demais, ó. Isso aí, cara, para o geólogo, isso aqui tá louco, cara. É coisa mais linda de se ver. Mas não vou entrar nesse detalhe com vocês, não. Fiquem tranquilos, tá? Aqui as ferramentas que eles usaram para coletar amostras na Lua, toda aqui a parte de geologia. A Apollo 13 não pousou, né? Como a gente sabe, a Apollo 13 deu problema. E aí veio a Apollo 14, tá? A Apollo 14 foi a primeira vez que se pousou num planalto lunar. Que aí os caras começaram a ficar, né? Cara, já pousamos num mar, já pousamos em cima de um raio de uma cratera, vamos pousar em outro lugar agora. E aí, olha aqui aonde eles pousaram. Olha como começou a ficar muito mais complicado o local de pouso. Em vez de você pousar aqui, ó, aqui embaixo, eles pousaram aqui em cima com a Apollo 14. Pouca gente fala da Apollo 14, pouca gente fala da Apollo 15, muito menos da 16, muito menos da 17, tá? São missões que foram esquecidas aí. Tá aqui o sismômetro, ó, da Apollo 14, olha que legal, ó. Isso é muito legal, ó. O refletor laser, todas elas levaram para atirar aqui da Terra e medir a distância. Tá lá, ó, o astronauta esticando os geofones na superfície da Lua, toda a parte geológica. Apollo 15, a primeira missão avançada. Por que ela começou a chamar missão avançada? Porque a 15, a 16 e a 17 levaram rovers. E aí não era só o astronauta que ia caminhar na Lua. Você ia ter o roverzinho para andar também, tá? E a região de pouso foi muito mais complexa. Nós vamos ver aqui no mapinha, tá? Olha aqui. Olha onde os caras meteram a Apollo 15, cara. No meio de duas montanhas aqui, ó. No famoso Hadley, tá? O Vale de Hadley na Lua. Bem pertinho das montanhas dos Apeninos. Isso aqui a gente vê no telescópio, tá? Os Apeninos, tudo isso aqui. E ela pousou. Isso aqui é uma imagem de telescópio, tá? Essa outra imagem que eu mostro aqui, ó,
Essa não. Essa aqui é a imagem da LRO. E aí você vê como que é um local muito arriscado. Por que eles pousaram aqui? Porque uma ideia dos geólogos que trabalhavam para a NASA era estudar esses Rhyli. O que é Rhyli? Rhyli é uma feição geológica que seria algo parecido com um canal, tá? Com um canal na Lua. Então, é esses Rhylis aqui. E os geólogos queriam entender e estudar isso. Por isso que eles resolveram pousar perto de um. Porque aí, com o LRV, com o rover, eles conseguiram ir até lá e coletar a amostra. Olha aí que legal, ó. Tá vendo? Esse aí é o Jim Irving. Você nem lembra dele, né, cara? Você pergunta valendo $1 milhão. Quem foi o motorista do rover na Apollo 15? Não ia saber que é o Jim Irving jamais, né? E nem que o comandante era o Dave Scott. Porque esses caras aqui, sinceramente, é uma pena, né? Mas eles não tiveram nem 1/10 da notoriedade que os outros tiveram. A Apollo 16, também aí, ó, pousando num lugar super complexo, no meio de um monte de cratera, de um monte de coisa. Ó que legal. Tá aí, ó. Amostras da Apollo 16, tá vendo? Tá aí. Os equipamentos que estão lá até hoje, funcionando, os refletores. E aí, uma coisa muito legal foi isso aqui, ó. Com os sismômetros, tá? O pessoal conseguiu fazer o quê? Registrar sismos na Lua. Olha aí. Aqui em laranja, vocês estão vendo os sismômetros da Apollo 12, 14, da 15 e da 16. Você está vendo que eles montaram uma redezinha, ó, um triângulo aqui, ó, legalzinho, e aí conseguiram registrar muitos terremotos na Lua. Isso é muito legal para que a gente entenda a estrutura da Lua, tá? E aí, por fim, a Apollo 17, que pousou lá no Vale de Taurus Littrow, né? Acabou de fazer 50 anos a Apollo 17, tá aí, ó, lugar super complicado também, uma junção de dois mares, né? O Mar da Serenidade de um lado, o Mar da Tranquilidade de outro, tá bom? E aí onde ela pousou, ó. Toda a atividade que ela fez, e aí um material totalmente diferente que ela trouxe. Ela levou, né, 8 pacotes explosivos, ela detonou, é verdade, eu não lembrava disso, tá vendo só como é bom revisitar as aulas, ó. Ela chegou a detonar explosivos lá para fazer estudo. Aí, ó, os vidros lunares que a gente chama, olha que coisa linda. Pro pessoal falar que não foi na Lua, né, cara? Aí é muita sacanagem, né? E tá aí, ó. Muito legal, toda a análise feita nas rochas da Lua. Beleza? Então tá aí, ó. Uma aulinha rapidinha aí para vocês sobre exploração lunar. Quer trocar aqui a tela, Cris? Sim. Então troque aí. Andou aqui? Deixa eu pegar aqui. Sérgio, as tempestades solares têm risco da massa coronal atingir a Terra? Ela atinge a Terra, cara. É ela que forma as auroras, tá? Sérgio, existe outro astro como o Sol no universo? Toda estrela é um astro como o Sol, cara. Toda estrela, ela é um Sol. O Sol é uma estrela, né? Adriano Aquino, qual a importância do lado oculto da Lua? Cara, ele é muito importante porque podem ter concentração de elementos como tório e outras coisas que só tem lá, tá bom? Que só tem lá no lado oculto da Lua, ou lá que tem mais, tá? E tem até Hélio 3, né? Nós vimos ali, tem um pouquinho, mas tem, tá? Christopher Santos mandou 2. Cada live uma aula. Aqui hoje eu tô dando aula mesmo da Lua pra vocês, hein? Canal do Sodré mandou 5. Grande sacana, explica sobre o filme de Stanley Kubrick, sobre a força do homem na Lua. As teorias que envolvem isso. Tem coisa nenhuma, cara. Esquece Stanley Kubrick, cara. Pelo amor de Deus. Estão 2023, vocês ainda acham que foi o Stanley Kubrick que fez o homem pisar na Lua. Anderson Plassi mandou 5. Salve, Sérgio. Chama o professor Zabô. Ah, ele é uma boa da gente chamar mesmo. Professor Zabô. Da UFSC. Eu te mando depois. Ele é um cara bom mesmo. Tamires Barbon, 2 meses como membro.
Seria viável buscar Hélio 3 na Lua para usar na Terra? Super viável. Essa é a ideia hoje, tá? Fazer isso. Chamo o Inteligentíssimo para um debate. Não chamo, porque ele me xinga. E eu não gosto de pessoas que me xingam, tá? Eu nunca xinguei ele. E outra coisa, já falei, me traz a foto do SpaceX escrito no balão Telet, tá bom? Alex Souza mandou 5. Salve, Serjão. Caso a fusão nuclear seja feita... esse que eu já tinha respondido. Alisson Marcos mandou 5. Boa noite, Serjão. Qual é a composição do núcleo da Lua? Basicamente o mesmo da Terra, ferro e níquel, tá? Quando você acha que a missão Artemis irá finalmente levar os astronautas... em 2020, beleza. 2023, 2026, 2027, por aí, tá? Samuel Senaglia Calório mandou 5. A água da Lua... essa que eu já respondi. Marcelo Valentim mandou 5. Já se tem uma ideia de quanto tempo... já respondi isso aqui também. Ué, o espaço também já respondi. Igor Rubner. Sérgio, a fase da Lua pode realmente ter algo a ver com o plantio de cultívares? Cara, existe sim. A Lua ela tem uma relação muito grande com a maré. Ela tem uma relação muito grande com várias coisas que acontecem na Terra, tá? Computador quântico vai poder simular coisas mais complexas, tipo Big Bang? Coisas mais complexas, com certeza vai, né? Porque na verdade, ele está sendo feito para isso, né? Para simular coisas cada vez mais complexas. Agora, o Big Bang... Qual a composição do núcleo? Isso aqui eu já falei. Você já foi no aquário de Monterey, na Califórnia? Nunca tive na Califórnia na minha vida, cara. Queria muito ter. Li Extraterrestre de Aviloeb. Muito bom, eu também já li. Fabiane Adelaide mandou 5. Sérgio, manda um abraço pro meu filho Matheus, que acha que a Terra é uma cumbuca. Boa, Matheus. Tá certo. Isaac mandou 5. Fala, Sérgio, a distância da Lua e da Terra sempre teve a mesma variação? Ou pode ocorrer dela ficar se afastando mais? Vai se afastar. Ela está se afastando a 3,8 centímetros por ano. E essa variação mudou também. A velocidade da luz emitida pelo Sol... Não, a velocidade da luz é uma coisa, cara. Não é a velocidade... O Sol não emite velocidade da luz. Mas vamos lá. A velocidade da luz emitida pelo Sol é a luz emitida por uma lanterna. Então, tá vendo só? Por isso tem que entender. Velocidade da luz no vácuo pode ser de uma lanterna, do Sol, de uma supernova, de qualquer coisa, é uma só. Velocidade da luz. Tá? 300 mil quilômetros por segundo. O Sol emite luz em vários comprimentos de onda. Tá? Então, o Sol emite luz infravermelha, luz de raios gama, luz de raio-x, luz de ondas de rádio, luz de luz visível. É porque a gente, infelizmente, cara, a gente, como que eu vou dizer assim, fala, né? Luz como sendo a luz que a gente vê. Mas luz tudo isso é luz, tá? Então, luz infravermelha. Só que você vê a luz infravermelha? Não vê, mas ele emite. Sérgio, sou um grande fã do seu trabalho. Luto contra a depressão há anos. O cara que você tem motivado a continuar, inclusive tive força para começar a ir na academia. Boa, cara, que você vai na academia, você vai ocupar a cabeça com outras coisas e vai esquecer aí do que você está passando, tá? Te garanto isso. Rubens Mendes. Mestre, quando vemos uma foto da Lua, a Terra parece pequena. Porque a Lua não tem atmosfera, cara. A Lua não tem atmosfera, tá? Aqui na Terra, se você for num lugar longe da poluição, num céu muito escuro e ver a Lua no alto do céu, você vai ver que ela não é tão grande assim. A Lua, perto do horizonte, a Terra tem atmosfera. Na atmosfera você tem vários efeitos que acontecem. Você tem vários problemas, né, de turbulência, de problemas de partículas suspensas ali e tudo mais. E isso muda o tamanho. Por isso que a Lua, no perto do horizonte, aparece maior, toda aquela história. Tá? Uma ilusão de ótica só. Parabéns pelo solução do emagrecimento. Obrigado pelo seu trabalho de divulgação.
Se a Lua saísse da órbita da Terra hoje, a vida humana acabaria? Acabaria, não sei se acabaria, mas mudaria muito, tá, cara? Porque o problema da Lua com a Terra são as marés, tá? Quanto tempo eles ficavam? Por que não ficavam vários dias? Ficavam vários dias, tá? Eles ficavam algumas horas, né, cara? Na dias não chegaram a ficar, não. Ficaram poucas horas. Por que não ficavam dias? Porque eles estavam aprendendo o que era a Lua. Como é definido o nível do mar na Lua? Boa, Newton Tomás. Existe, cara, uma superfície equipotencial ali. Na verdade, se não me engano, é o Reference Level on the Moon, que eu acho que tem que procurar. Ó, essa telona aqui é boa para trabalhar aqui, ó. What the reference level on the moon? Deixa eu ver aqui, ó. Selenografia. Aqui, ó. Existem modelos de referência, tá? Existem modelos de referência. Então, você tem que ter aqui what's the reference level, the sea level? What's the sea level on the moon? Ó, desde que a Lua, olha aqui que legal, ó. Como a Lua não tem oceanos, então ela não tem nível do mar. Você pode pensar, então, num raio médio como fosse o equivalente ao nível do mar na Terra. O ponto mais alto da Lua está na bacia do Polo Sul Aitken, com uma elevação de 3.000. Ah, tá, ele vai explicar aqui direitinho, tá? Então, eles têm aqui como calcular, tá bom? Ó, como a medida na Lua, já que ela não tem... Então, você calcula, ó. Reference Sphere, tá? Então, foi-se ajustado ali um modelo de referência, tá bom? E Marte também tem uma superfície equipotencial, tá? Construir um telescópio, nesse momento estou construindo uma montagem EQ para ele, incentivado pelo seu conteúdo. Ah, cara, legal demais, manda foto isso aí, tá? Algum evento relacionado à Lua esse ano? Esse ano, já mandamos muita coisa para a Lua, né? Já mandamos muita missão para a Lua, mas mais do que a gente já fez, cara. Pô, a Chandrayaan pousou no Polo Sul da Lua, cara. Amigão, o oxigênio da Terra chega na Lua? Não chega, tá? Sou seu fã. Quanto tempo vamos demorar para começarmos a colonizar a Lua? Cara, eu, sinceramente, colonizar, eu acho que nós nunca vamos colonizar, tá? A Lua pode ter um pedaço da Terra que se deslocou, do mesmo jeito que a gente encontra teia, né? Aqui, pode ser que a gente encontre pedaços de teia lá dentro, né? Pode ser que a gente encontre pedaços de teia lá dentro, ó. O Cris trocou aqui, ó. Estamos com um novo monitor aqui. Lembrando que hoje aqui o programa é especialíssimo sobre a Lua, com a nossa parceirona aí, a LG Monitores. Só para lembrar também para vocês, tá, pessoal? Que a LG tem toda uma linha de monitores, que nós estamos mostrando aqui alguns para vocês. Mas lá no site tem também a linha de projetores, tá? Linha de projetores também. Esse aqui é o 34WP550, tá? Então aí também com resolução Full HD, bem wide para você ter multitarefas. Ele tem HDR nas imagens, e HDR é muito bom para quem edita vídeo, porque aí dá uma cor ali muito vívida para a pessoa poder fazer aquelas correções de cores, tá? Muito bem, tá? Então, é um monitor aí muito indicado para quem trabalha com edição de vídeo. Tá? Aqui está o Ergo Dual, né? Que está sempre aqui, ó, para vocês, estão vendo ele aí. O Ergo Dual, que é bom para trabalhar com 2 computadores conectados a ele. Aquele grandão aqui primeiro que estava é o que tem bordas infinitas, tá? Que a gente chama. Aquele outro menorzinho, esticado, parecido com esse, ele é bom para você dividir o trabalho. E esse aqui,
que é esse totalmente wide assim, e é excelente para você poder não só dividir, para ter o trabalho dividido aqui, mas também por conta do HDR, que é esse alto contraste, você editar melhor seus vídeos. Ciência 10, tá? QR Code na tela, link na descrição. Você pode optar por 10% de desconto, mais frete grátis e dividir em 12 vezes sem juros, ou, se você preferir pagar no Pix, você tem 5% de desconto LG Monitores e lá no site tem também os projetores da LG. Tem pergunta na plataforma aqui, Cris? Tem alguns lá. Eu tenho que atualizar aqui, né? Vai aparecer bem embaixo. Tem que colocar ver mais ali também, ó. Aí vai abrir mais. Ah, tá. Aí agora o próximo que não foi lido ainda é do Deben. Não, Deben eu tinha lido. Ah, já tinha lido? Ah, então é o Isaac, então, né? Eu vou ler aqui o de... Deixa eu ver. Isaac Nunes. Ah, o Isaac. Você não leu, né? O Deben eu tinha lido, Isaac. Que coisa, hein, cara? O negócio aqui tá dando uma... Aí. Por que a Lua afeta marés? Como não? Mas não as pessoas. Como assim pessoa, cara? Qual é o nosso tamanho, cara? Pelo amor de Deus, cara. O que torna a Lua geologicamente ativa? Cara, a Lua... então, isso é uma discussão que tem, né? A Lua é geologicamente ativa ou não? A Lua tem desmoronamentos, tem acomodações ali, tá? Ela não tem placas tectônicas, não tem nada disso. E a Lua afeta uma massa, né? Tem uma massa de água toda ali que ela afeta a Terra também. Entendeu? Agora nós, cara, na Terra, que é isso? Guimark. Boa noite, Sacane. Qual a probabilidade da NASA ter uma base secreta escondida? 0%. DDR de Rubens. Fala, Sérgio, primeiramente, parabéns, atrasado. Ó, valeu, obrigado, cara. Gostaria de saber em que ano você acha que teremos uma estação para abastecimento de foguete na Lua. Cara, é chutômetro total. Lá por meados da década de 2030 e olhe lá, tá? Daqui 10 anos, 2033? Não, eu acho que mais que 10, tá? Chama o Marcelo Gleisi pro podcast. Aproveita que ele tá no Brasil ainda? Eu vou ver com ele. Na que eu conversei com ele, ele falou que ele não ia estar, ele ia ficar muito pouco tempo, tá? Antônio Afir. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Eu quero falar duas coisas. No canal Universo Astronômico tem um vídeo que mostra a formação. Acho que ele é explicativo, mas para algumas pessoas não entendem. Poderia comentar? Quando o Sol começa a virar vermelhão, Europa será habitável? Cara, eu não vi, eu vejo muito Universo Astronômico, aliás, um salve lá pro pessoal do Universo Astronômico, não vi esse vídeo, tá? Mas a formação do sistema solar, ela se deu por meio o Sol se formou, ao redor do Sol se formou um disco, que a gente chama de disco protoplanetário, tá? E nesse disco foram os planetas se formando ali aos poucos, foi assim que aconteceu, tá bom? Quanto ao Sol, quando o Sol virar uma gigante vermelha, sim, Europa vai ficar, né, vai estar na zona habitável do Sol. Exatamente isso, garoto. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. Vamos ver mais alguma? Deixa eu colocar aqui. Essa aqui ela é muito geologuês, essa aqui é chata pra caramba. Vendo como eu sou uma pessoa autocrítica total? Eu sei qual aula minha é chata pra caramba. Eu quero ver se eu acho alguma coisa legal pra vocês. Ah, essa aqui é legal. Então, eu falei ali das missões Apolo, das missões da União Soviética e tudo, né? Mas não foram só eles que exploraram a Lua, tá, galera? Não foram só eles que exploraram a Lua. Teve vários outros países que exploraram a Lua, entre eles Japão, entre eles a China. E olha só que maneiro é isso aqui.
Isso aqui, vocês estão vendo, é um gráfico que a China postou há muitos e muitos anos atrás, tá? E ela já tinha todo o planejamento. Olha o planejamento dela. Começou em 2007 com a Chang'e 1, que só orbitou a Lua. Depois, em 2010, a Chang'e 2 pousou na Lua. Depois, em 2013, a Chang'e 3 pousou na Lua e colocou um roverzinho. Depois, em 2018, a Chang'e 4 pousou no lado oculto da Lua. E depois a Chang'e 5, que pousou, coletou rocha da Lua e trouxe para a Terra. E agora, o último objetivo da China é esse aqui, ó. Tá? É construir, entre os anos, eles falavam, né, 2020, 2030, deve ficar lá para 2031, alguma coisa assim, a base lunar. E para isso acontecer, sabe o que a China fez? A China fez um negócio chamado CLEP, que é o China Lunar Exploration Program. Tá? Então, só isso. Então tá aí, ó, Chang'e 5, tá aí, ó, lançamento dela, todo mundo lembra como que ela coletou as amostras, aí, ó, tudo onde pousou, ó. Aqui tá, aqui, e sabe o que é legal desse mapa aqui, embora ele seja muito confuso, ele mostra tudo, ó. Luna, todo mundo que pousou na Lua. Aqui tá todo mundo que pousou na Lua mesmo. Tá faltando só a Chandrayaan 3 agora. Mas olha só que legal. Luna 9, Luna 13, Luna 16, 17, 20, 21, 23, 24. Faltou a 25. A Rússia não conseguiu. Surveyors 1, 3, 5, 6, 7. Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17. Chang'es 3, 4, 5. Olha aí que demais, ó. Então, aonde a União Soviética pousou, aonde a China pousou, onde os Estados Unidos pousou. Tá vendo só? Então é legal pra caramba isso aí. Aí a Chang'e 5, que ela pousou ali na região de Hunker, que a gente chama, no Oceanos Procellarum. Por que será que ela pousou no Oceanos Procellarum, hein? Sabe por quê? Porque é ali que você tem bastante óleo 3, tá? Olha o lugarzinho onde ela pousou. Lembra da Chang'e 5? Olha lá a Chang'e 5 pousadinha lá, ó. Aí a nave. E ela mandou a amostra para a Terra de volta, lembra? Ó, olha lá. Soltou a nave, pousou, coletou, vai coletar, ó, o braço dela aqui descendo para coletar a amostra. Olha lá, ó. Pousadinha na Lua. Depois colocou, guardou a amostra onde tinha que guardar. Olha aí, ó, escavando ali. E trouxe. Deixa eu ver aqui esse vídeo aqui. Nem lembro o que é isso, hein? Ah, é. E os vídeos da missão chinesa, ó. Como extrai esse hélio 3? Vocês estão perguntando, né? Cara, como que extrai minério de ferro? Vocês sabem como que faz? Vai ser do mesmo jeito. Então, como que é o ferro? Você tem a rocha. Na composição da rocha, você tem ali vários elementos. Entre eles o ferro, tá? Vou pegar o exemplo do ferro aqui. Você tem o ferro ali. Você pega numa mina de ferro, você pega um tanto de rocha, pega aquela rocha, joga numa série de processos que vão acontecendo. Eu não vou lembrar todos aqui, mas você peneira ele várias vezes, passa por vários tipos de peneira, flotação e não sei o que e tal. No final, sai só o que te interessa, que é o ferro. O hélio 3 vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Aí tem os vídeos mostrando, né? Ela coletando, ela encontrando, ela voltando quando ela pousou lá na China, ó. E aí a amostrinha lá da Chang'e 5. Então a Chang'e 5 foi uma missão assim, realmente sensacional, que trouxe amostras da Lua
para a gente estudar. E com isso, a gente foi calculando aí. Isso aqui eu passo para meus alunos, tá? São artigos aí que eu vou mostrando para eles, ó. Como que faz a datação, ó. Chumbo, chumbo, tá? Então tem todo o processo aí ligado à datação. Deixa eu passar lá para frente, que isso aqui eu fico nas aulas, só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente faz nas aulas. A gente fica discutindo aí os artigos mais importantes sobre a formação. Aí tem o futuro da exploração lunar. Ah, a Luna 25 aí, ó, que era para ter pousado, né? A cratera onde ela ia pousar. Aliás, eu tenho que atualizar minha aula, né? Foi até bom ter olhado aqui. Eu vou ter que dar atualizada na minha aula. Porque ela não pousou, né? E nem vai pousar tão cedo. Beleza? Deixa eu ver o que é mais que nós vamos ter para mostrar para vocês. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é a mesma? Ah, não, essa aqui é outra. Que é a Chang'e 3, Chang'e 1, 2. Eu quero ver se tem um negócio da água aqui na Lua. Que é a missão Chandrayaan. Deixa eu ver se eu acho que é a missão Chandrayaan para vocês, galera. Pera aí. Então tem que ser aula 14, será? Ah, aqui é da União Soviética. Eu não mostrei da União Soviética para vocês, né? Então vou mostrar. É possível pegar bronze na Lua com a luz do Sol? Você vai morrer imediatamente, cara. Porque lá não tem atmosfera para proteger você da radiação ultravioleta. Por isso que tem hélio 3. Entendeu? Com o hélio 3 da Lua, poderia usá-lo como combustível? Poderia usar ele como combustível de reatores de fusão nuclear, tá? Se o planeta 9 está previsto para entrar entre 300 e 800 unidades astronômicas e não é visto, como que o Sedna, que vai até 1000, ele foi visto? Porque, Edson, quando o Sedna foi visto, ele estava muito mais perto que 1000, tá? Muito mais perto que 300, tá bom? Só por isso. Alestre, como explicar para uma criança por que a Lua é cinza? Porque o terreno dela é dessa cor, cara. Como que você explica para ela que a areia da praia é branca? É a mesma coisa. Então imagina que a Lua ela é feita de uma areia, só que no espaço essa areia ela sofre com a radiação e ela muda de cor, tá? Tô no hospital acompanhando meu pai e curtindo tua aula. Top, obrigado por nos livrar da escola. Tamo junto aí, cara. Valeu, obrigado demais, tá? Sérgio, se duas pessoas vão do ponto A ao ponto B, uma vai à velocidade da luz e a outra não. Como que é, Mayara? Mayra? Se duas pessoas vão do ponto A ao ponto B, uma vai na velocidade da luz, tá? E a outra não. E a outra não. Quem chega primeiro? A que foi na velocidade da luz, ó. Se quando atingir a velocidade da luz o tempo para. Não entendi. O que é esse o tempo para? Isso aí eu já não entendi. Dave Pablos. Se o James Webb detectar assinatura biológica em exoplanetas há muitos anos-luz, por que ainda não fez essa análise em Europa e outras luzes do sistema solar? Ótima pergunta. Por quê? Porque o James Webb ele só estuda através do trânsito. Entendeu, o Dave? Para o James Webb fazer o estudo, o objeto tem que transitar, passar na frente da sua estrela. Nem Europa, nem Encélado passa na frente do Sol do ponto de vista do James Webb. Para isso acontecer, você ia ter que pôr uma sonda lá fora do sistema solar e esperar Europa e Encélado passar. Mas também não ia adiantar de nada. Por quê? Porque a Europa e Encélado não tem atmosfera.
Como que o James Webb ele detecta os gases na atmosfera? Por meio de espectrometria. O objeto tem que passar na frente da estrela, a luz da estrela atravessa a atmosfera, a luz reage com os diferentes elementos químicos presentes na atmosfera e isso o espectrógrafo do James Webb lê aqui na órbita da Terra, tá bom? Então, ele não fica observando e capturando lá, tá bom? É só por isso. E é possível pegar o bronze na Lua? Não teve mais outra não, né? Parou ali, né? No bronze, né? Tem algumas pra trás ali, mas aí tá tudo ali no... Não, beleza. Então é o seguinte. plataforma também. Ah, tem mais lá na plataforma? Tem mais duas perguntas lá. Tá, essa aqui eu já respondi. Do Luiz. Luiz Borjão. Sérgio, minha pergunta pode ser idiota. Não existe pergunta idiota, cara. Idiota é não fazer a pergunta. Anotem isso para a vida. Mas é uma dúvida que eu tenho. Por que os objetos não queimam na atmosfera quando sai, mas queima quando entra? Ótima pergunta. Quando um objeto sai da atmosfera, ele sai a uma baixa velocidade, cara, tá? Quando ele volta a uma altíssima velocidade. Então, quando ele sai, não gera atrito suficiente. E tem uma outra coisa, né? Você está cada vez indo para camadas onde a atmosfera é mais rarefeita. Então, a densidade atmosférica está diminuindo. Você está aumentando a velocidade, mas a densidade está diminuindo. O atrito é mínimo. Quando você está voltando, você está vindo para camadas mais densas numa velocidade maior. O atrito aumenta enormemente. Tá bom? Guimarque, muito obrigado pela live de hoje, Sérgio. Pretende fazer uma live sobre viagem no tempo? Aí eu tenho que trazer alguém que manje, cara, porque eu não manjo nada de viagem no tempo, tá? Ah, pintou um superchat ali agora, ó. Quer que eu mande pra você lá? Pra ficar mais na ordemzinha? Isso, pode mandar. Ó, já te mandei um lá, se quiser ir lendo enquanto eu vou te mandando. Beleza. Peraí, vai conectar aqui. Ah, tá aqui. Pronto. O Thales mandou $10 canadenses. Fala, Serjão, quando um satélite é lançado para missão fora da órbita terrestre, para que ele atinja o alvo, é necessário levar em consideração o deslocamento do sistema solar em relação à galáxia? Cara, seria se a gente fizesse viagens muito longas, né? De 3.000 anos, por exemplo. Viagem que a gente fez até hoje, cara, o objeto construído pelo ser humano, que está mais distante daqui, foi lançado há 40 anos atrás. 40 anos, cara, nada disso aí mudou, tá bom? Jean Borges mandou 10. Sobre a foto do telescópio e da montagem, seria um prazer compartilhar. Quanto à questão dos eventos astronômicos relacionados à Lua, seria uma observação do telescópio, algo além do show normal dela. Vai ter o eclipse, né, cara? Vai ter o eclipse. Só que é do Sol, né? Mas a Lua participa também. Compartilhe uns conselhos aí de como ser um pesquisador de ponta. Eu não sou pesquisador de ponta, não, cara. Não sou mesmo, tá? Mas como ser pesquisador de ponta, cara, você tem que se dedicar muito, estudar muito, entendeu? Você tem que colocar na sua cabeça, que poucas pessoas colocam, que você vai fazer uma coisa muito específica, tá? É algo muito específico dentro da sua área, mas você vai se especializar ao ponto de só você ser a melhor pessoa que fala daquilo, entendeu? Eu, em alguns momentos da minha carreira, fui essa pessoa, né? Hoje não sou mais tanto. Mas você dedicando, cara. Aí você tem que trabalhar, tem que trabalhar com você isso, tá? Se dedica, estuda, vá muito em congresso para aprender muito, leia muito livro da área, converse, troque ideia com outros pesquisadores,
busca fazer coisa com eles, muita parceria e tudo. Você vai, cada vez se aumenta, mas é como falar. Quanto mais você lê, você aumenta o vocabulário, isso te proporciona você falar mais, falar melhor. Então, pesquisa é a mesma coisa, tá? E aí, lidar com a pressão não tem como, né? Londrina. Ah, você é de Londrina, Bruno? Aliás, meu primo chama Bruno e é de Londrina também. Meu tio também. Edson Vander. Sérgio, qual telescópio terá a capacidade de detectar o planeta 9? Por enquanto, talvez o ELT. Desse aí, ele listou o ELT, o Vera Rubin ou o WFIRST. O WFIRST ele é pequenininho, então não vai dar. O Vera Rubin, ele não é tão grande quanto o ELT, que vai ter 39 metros, né? Então, desses aí que você listou, cara, eu chutaria o Extremely Large Telescope, tá? Bugsoft mandou 5. Vai ter uma nova corrida espacial igual na época da Guerra Fria, só que agora para ver quem vai construir. Já tá tendo, viu, cara? Eu acho que já tá tendo meio assim, veladinha aí, mas já tá tendo. Porque o magma no núcleo da Lua é pequeno comparado com o da Terra e suas camadas? Por conta do tamanho da Lua. Segundo, por conta da maneira como ela foi formada, por impacto e tudo mais. E a Lua passou um período ali que ela teve taxas de resfriamento diferenciadas, tá bom? Luiz Henrique, fala, Sérgio, cara, onde consigo comprar proteção para ver o eclipse no dia 14? Então vamos lá. Proteção. Não veja o eclipse do dia 14 sem proteção. Não vai ser um eclipse total. Melhor proteção que tem, vidrinho de soldador, tá? Do número 14 para cima você consegue ver. Também não vai ficar olhando direto, né? Não precisa também, tá? Eclipse é uma coisa que ela dura horas. Então você olha aqui um pouquinho, vi ali que comeu. Dali 10 minutos, volta, vê mais um pouquinho, dali 10, e aí vai indo, você vai acompanhando tudo, tá? Vidrinho de soldador de número 14 para cima, você compra folhas Bader, que a gente chama, BADR, tá? Na AliExpress tem, em vários lugares tem, e assim você vê de maneira protegida. Vidrinho de soldador, cara, custa R$3, R$4, R$2, dependendo do lugar. Jonathan Santos, Sérgio, grande abraço. Se o universo está em expansão acelerada, o que está causando a aceleração? A energia escura. É isso, tá? Agora, o que é energia escura? Aí é a grande questão. Mayra, na velocidade da luz, o tempo não para. Só passa... É isso mesmo. Lendas e Mistérios mandou 5. Sérgio, por que para sair da atmosfera não se levanta voo como um avião e depois um impulso maior? Ué, como não? O Richard Branson faz isso, cara. A Virgin Galactic é exatamente isso. Ele pega um avião, leva aquele avião até uma certa altura, de lá ele solta a navezinha. Qual é o problema? Para você fazer isso com uma carga muito grande, o avião, para levar a carga muito grande, teria que ser muito grande. E aí tudo começa a ficar muito caro. Então é melhor fazer um foguete mesmo e mandar ele embora, tá? Daniel Ferreira mandou 5. Se por alguma razão aleatória a Lua saísse da órbita da Terra e ficasse em órbita do Sol, ela poderia ser considerada um planeta não? Não é o tamanho que define, cara. Tá? Não é o tamanho que define. Ganymedes é uma Lua e é maior que Mercúrio, né? Então, se a Lua saísse da órbita, orbitasse o Sol e ela fosse o objeto dominante na sua órbita, ela seria um planeta e não um planeta não. Agora, se ela compartilhasse a sua Lua, a sua órbita, com outros objetos parecidos com ela, aí seria um planeta não. Tá bom? Então, como vai funcionar o refino do hélio 3? Isso aí tudo já respondi mais ou menos como vai ser. Existem impactos ou ações externos ou internos dentro da Terra e Lua que afetam a Terra e Lua? Maré. O impacto de grande porte de um grande asteroide na Lua poderia gerar algum efeito perceptível na Terra? Visualmente, sim. É que você está falando de um grande, né? Visualmente, com certeza. Seria um espetáculo maravilhoso de se ver, dicas de passagem. Agora, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Não tenham medo de grandes impactos como o de Theia na Terra. Isso não tem chance mais de acontecer no sistema solar.
O sistema solar já passou dessa fase da sua vida, tá? Que foi a fase conhecida como era do grande bombardeamento, tá bom? Então ele já passou por essa fase. Então fica tranquilo que isso não vai acontecer de novo, não, tá bom? Pode ficar bem tranquilo com relação a isso, tá? Então aqui, ó, rapidinho aqui, as missões Luna, né, ó, que bonitinho as missões soviéticas, ó, tá vendo? Luna 16, Luna 20, 24, aonde que elas pousaram e tudo, ó. Todo aqui imagina o cara chegar pro russo e falar que o russo não pousou na Lua, né? O cara que fez esse monte de conta, ó, a contaiada aqui, ó. Isso é que a gente quer ver, ó. Fazendo a conta aqui, ó, decompondo os vetores, ó, e tudo mais. É isso, cara, tá? Cálculo vetorial que chama. Tá aí, ó, as lunas lá nos museus da União Soviética, aí, ó. Ela mandar de volta um trambolho desse aqui, ó. E cair inteiro aí, ó. E lá dentro dele tava a amostrinha. A amostra vai estar lá dentro, ó. Tá vendo? Olha lá onde caiu, ó. Luna 16. Aliás, tá vendo isso aqui, ó, que nós estamos vendo aqui hoje? Sábado, hein, galera? Sábado vai acontecer o retorno das amostras do asteroide Bennu, que foram coletadas pela sonda OSIRIS-REx da NASA. É sábado agora, nós vamos ver algo desse tipo aqui, ó, tá? Faz tempo que a gente não vê. Então tá aí, ó, todo um relatório das missões Luna, Luna 15. E aí as amostras, ó. Ó o geólogo estudando a amostra ali, ó. Tá vendo que legal? Tipo um caleidoscópio, né? Aqui, ó, o Alexander Vinogradov, tá? Recebendo as amostras da Lua para fazer pesquisa, ó. Ó quem foi entregar para eles aqui, ó. Tá vendo quem foi entregar para eles? Os tripulantes da Apollo 11 e 12, em 10 de junho de 71. Auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinha pousado na Lua. Vocês falam que não, né? Alguns aí de vocês, né? Ficam com essa que não pousou. Como que você diz que o Alexander Vinogradov, um dos grandes cientistas russos, recebeu as amostras da mão do Neil Armstrong, tá, cara? Da mão do Neil Armstrong. Luna 20, aí, ó. Esse era o equipamento, né, que a Rússia, né, a União Soviética mandava. É um equipamento muito esquisito, porque isso aqui é a cápsula protetora e a amostra tá aqui, ó. Tá dentro desse tubinho aí, ó. Tá? Aí os equipamentos para analisar, para estudar, ó. Ah, legal pra caramba, cara. As missões Luna, né, ó lá, ó. E ó, olha que coisa linda, ó. E hoje a gente tem, né, todas essas amostras muito bem estudadas. Aliás, para quem não sabe, né, tem a amostra da Apollo que ainda não foi nem aberta, tá, pessoal? Tem a amostra da Apollo que ainda não foi aberta. Por que ela não foi aberta? Porque eles estão esperando ter o equipamento para poder abrir a amostra, tá? Então tá aí, ó. Aí a União Soviética, para quem não sabe, mandou esse bichão aqui, ó, chamado Lunokhod, tá? Um rover autônomo. E ele tinha essa panelona atrás dele aqui, ó. Até dizem, né, que o Lunokhod, olha aí que legal, ó, pousou e foi andando pela Lua, ó. Tá vendo? E dizem que ele bateu. Deixa eu ver se eu até falei aqui. Porque o cara que foi manobrar ele, mandar o comando, esqueceu que ele tinha aquela tampa ali e aquela tampa prendeu numa cratera na Lua, tá? Mandou 2 Lunokhod, Lunokhod 1, Lunokhod 2, tá? Olha aí que coisa linda, ó. E aí o fim da missão do Lunokhod em 20 de abril de 73, ó. Tudo descritinho, tudo bonitinho. Aí resultados, né? Resultados das amostras, das imagens, tá? Foram missões muito importantes, missões aí dos soviéticos, tá? Mandaram para a Lua as missões Luna e as missões Lunokhod. Tá aí o Alexander Leonovich.
e o George Nikolaevich, que são aí os caras que desenharam essas missões. Então tá aí, ó. Ó, falamos da chinesa, das americanas e das soviéticas, hein? Deu demais, Sérgio. Então tá bom. Galera, um grande abraço a todos, até amanhã e fomos!